Este é o podcast Porta Estreita, episódio número 9, gravado em 13 de agosto de 2026. O retrato do amor. Olá, que alegria ter você aqui comigo para mais um episódio do Porta Estreita. Eu sou o pastor Alberto Júnior e estamos começando a nossa conversa semanal sobre o conteúdo da lição da Escola Sabatina. E eu gostaria neste momento de iniciar fazendo uma oração. Vamos juntos orar. Querido Deus, nosso Pai que estás nos céus, obrigado pelo privilégio que temos de a cada dia poder estudar a Tua Palavra. Neste momento nos colocamos em Tuas bondosas mãos e pedimos que o Teu Santo e amado Espírito ilumine a nossa mente para que venhamos compreender o conteúdo que estudamos durante toda a semana e também colocá-lo em prática em nossa vida. Que o Senhor abençoe a cada ouvinte e se faça presente conosco neste momento. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, o nosso bate-papo de hoje é mais do que um estudo teológico, é um espelho. Sabe aqueles dias em que a gente precisa parar tudo, sentar com calma e olhar para dentro de nós mesmos? Pois é, hoje nós vamos fazer isso juntos, guiados por uma das páginas mais bonitas, mais conhecidas e ao mesmo tempo mais desafiadoras de toda a história da humanidade. Eu estou falando do capítulo 13 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. É o famoso capítulo do amor. Mas antes de abrirmos a Bíblia, antes de falarmos sobre grego, história ou teologia, eu quero que você viaje comigo e imagine uma cena simples do nosso dia a dia. Imagine uma jovem chamada Ana. Ela tem uma vida corrida, como a maioria de nós. Ela trabalha, estuda, tem 1000 compromissos, mas também tem uma responsabilidade muito grande e silenciosa. Ela cuida de sua avó idosa. A avó de Ana, ela sofre de um estágio avançado de demência. Isso significa que muitas vezes a rotina de Ana é cansativa e exige muito de sua energia. Ela cozinha, ela limpa a casa, ela lê para a avó, ela ajuda a se vestir, tudo isso com extrema dedicação. Só que a demência é uma doença difícil. Há dias em que a avó fica confusa, frustrada e extremamente ríspida. Numa dessas noites difíceis, a avó de Ana ficou muito irritada com alguma coisa pequena. Ela gritou com a neta. Foi injusta. Disse palavras duras e, em meio à sua confusão mental, esqueceu completamente o nome de Ana e toda a bondade que a jovem vinha demonstrando diariamente. Se fosse qualquer um de nós, qual seria a reação natural? O cansaço físico acumulado, a frustração de não ser reconhecido, a dor de ver quem amamos nos atacando, tudo isso poderia facilmente se transformar em irritação, em um tom de voz elevado ou simplesmente em um afastamento magoado. Mas Ana fez algo diferente. Ela não se irritou, ela não se afastou. Em vez de revidar ou se defender, Ana simplesmente deu um passo à frente. Segurou com delicadeza a mão enrugada de sua avó, olhou nos olhos dela com ternura e disse, com a voz mais calma do mundo: "Tudo bem, vovó, eu te amo." E sem esperar nenhuma palavra de agradecimento, sem buscar aplausos ou reconhecimento, ela continuou cuidando dela, limpando a mesa e preparando a cama. Essa história simples, querido ouvinte, que aconteceu no silêncio de muitos lares ao redor do mundo, ilustra perfeitamente o tipo de amor sobre o qual o apóstolo Paulo escreveu. Ana não estava buscando recompensa. Ela não estava servindo para ser vista. Ela simplesmente amava. O amor dela perseverou, mesmo quando foi difícil, mesmo quando foi doloroso, mesmo quando não houve reciprocidade. Esse é o amor altruísta, perdoador e constante. É o amor que reflete o próprio caráter de Deus. E é exatamente esse o retrato que Paulo ele pinta em 1 Coríntios capítulo 13. Quando nós pensamos sobre o amor, a nossa sociedade moderna costuma associá-lo a sentimentos profundos,
borboletas no estômago, declarações românticas em redes sociais ou cenas emocionantes de cinema. Mas, ao olharmos para as Escrituras, descobrimos que o amor de que a Bíblia fala não é tanto um sentimento passageiro, mas sim uma atitude contínua, uma disposição firme da alma que precisa se expressar de forma prática na vida diária por meio de ações e de palavras concretas. Se o amor não se traduz em comportamento, se ele não se manifesta na forma como tratamos as pessoas quando estamos cansados, irritados ou frustrados, então ele não significa absolutamente nada. O amor verdadeiro é prático. Esta é a grande lição. E a revelação mais plena, mais viva e perfeita desse amor não ficou apenas em um texto escrito. Ela se manifestou em carne e osso na vida, no ministério e na morte de Jesus Cristo. Jesus é o amor encarnado. Então, para compreendermos a profundidade do que Paulo ele está nos ensinando, nós precisamos compreender o contexto histórico e cultural do primeiro século. A cidade de Corinto era uma metrópole vibrante, um centro comercial de imensa importância no Império Romano, conhecida por sua riqueza, sua diversidade cultural e também por seu ambiente altamente competitivo e moralmente desafiador. Naquela época, o amor era compreendido de maneiras muito diferentes das que a fé cristã propôs. Se olharmos para a filosofia e a literatura da época greco-romana, veremos que os antigos eles usavam palavras específicas para descrever as diferentes facetas daquilo que hoje chamamos simplesmente de amor. Os gregos, eles tinham, por exemplo, a palavra eros. Eros representava o amor apaixonado, o desejo romântico, a atração física e sexual. Era uma força poderosa, mas frequentemente descrita como algo perigoso, capaz de dominar a razão e levar o ser humano à irracionalidade. O filósofo Platão, em sua famosa obra O Banquete, ele discutiu o eros, mas o apresentava como uma busca que, embora pudesse começar na atração física, deveria se elevar para a busca de uma beleza ideal, superior e divina. No entanto, no cotidiano do Império Romano, o amor muitas vezes era reduzido ao prazer carnal, à conquista e à posse. Poetas romanos como Ovídio, em sua obra A Arte de Amar, retratavam o amor quase como um jogo de sedução, manipulação e conquista egoísta, onde o objetivo era o prazer próprio e a satisfação pessoal, muito distante de qualquer ideia de sacrifício ou altruísmo. Outra palavra muito importante era filia. Filia descreve o amor de amizade, o afeto caloroso e a cumplicidade entre iguais, como irmãos ou companheiros de armas. Aristóteles, em sua obra clássica Ética a Nicômaco, dedicou longos capítulos à filia, considerando-a essencial para uma vida virtuosa e plena. Para os filósofos gregos, a amizade verdadeira era baseada no respeito mútuo, na partilha de valores e no bem comum. No entanto, a filia ainda dependia de uma certa reciprocidade. Nós amamos os nossos amigos porque eles partilham das nossas ideias, nos apoiam e nos tratam bem. É um amor nobre, mas que ainda se move dentro do círculo daqueles que nos são afins. Havia também o termo storge, que se referia ao amor familiar, aquele vínculo natural, instintivo e protetor que une pais e filhos. É o amor que cuida, que protege e aprole, que se manifesta de forma quase biológica na preservação da família. É um amor belo e fundamental para a sobrevivência humana, mas que por natureza é restrito ao núcleo familiar, aos nossos próprios de sangue. Mas quando o Novo Testamento foi escrito, os autores bíblicos, sob a inspiração do Espírito Santo, precisaram de uma palavra que pudesse expressar um conceito de amor que ia muito além de eros, filia ou storge. Eles precisavam de um termo que descrevesse o amor de Deus pela humanidade, um amor
que não é provocado pela beleza do objeto amado, que não depende de reciprocidade e que não se limita aos laços de sangue. E a palavra escolhida para carregar esse peso extraordinário foi ágape. O termo ágape era relativamente raro na literatura grega clássica e não tinha o destaque que as outras palavras possuíam. No entanto, no ambiente do Novo Testamento, ele foi resgatado e elevado a um nível mais alto. Ágape passou a definir o amor altruísta, incondicional, voluntário e sacrificial. É um amor que não se baseia nas emoções flutuantes, mas em uma decisão firme da vontade. É o amor que escolhe amar mesmo quando o outro não merece, mesmo quando há rejeição, mesmo quando o custo é a própria vida. Esse conceito revolucionário de ágape não surgiu do nada. Ele estava profundamente enraizado na teologia e nas escrituras hebraicas do Antigo Testamento. No pensamento judaico, o amor de Deus é descrito principalmente pela palavra hesed. Hesed é um termo rico que expressa o amor leal, a fidelidade pactual, a misericórdia ativa e a bondade compassiva de Deus para com o seu povo. É o amor que se recusa a desistir de Israel, mesmo quando a nação falha e quebra a aliança. É o amor cantado nos Salmos, como no famoso refrão do Salmo 136, porque a sua misericórdia dura para sempre. Além disso, a base ética do judaísmo continha o mandamento central de Levítico 19:18: ame o seu próximo como a si mesmo. Esse princípio do amor ao próximo foi reafirmado por Jesus Cristo de forma categórica em seus ensinamentos, como nós lemos em Marcos 12:31 e Mateus 22:37-39, onde ele une o amor de Deus e o amor ao próximo como os dois maiores mandamentos de toda a lei. Portanto, a visão que o apóstolo Paulo apresenta sobre o amor em 1 Coríntios 13 é profundamente devedora tanto ao conceito de hesed do Antigo Testamento, quanto aos ensinamentos práticos de Jesus. Mas Paulo vai além. Ele descreve em um contexto onde os mestres judeus, como os fariseus, frequentemente enfatizavam a obediência legalista aos mandamentos como a expressão máxima de amor a Deus. Paulo revoluciona essa abordagem ao apresentar o amor ágape como o próprio fundamento de toda a ética cristã. Não é apenas uma regra a ser cumprida, é um estilo de vida, um modo de ser que transforma todas as nossas relações e ações. Para compreendermos a verdadeira grandeza do amor, precisamos olhar para as palavras iniciais do capítulo 13. Paulo começa este texto de forma dramática, estabelecendo o que chamamos de a supremacia do amor. Ele faz isso colocando o amor acima dos dons espirituais mais cobiçados e das ações religiosas mais impressionantes da sua época. Pense comigo na igreja de Corinto. Era uma comunidade espiritualmente vibrante, cheia de dons, mas tragicamente dividida. Havia crentes competindo para ver quem tinha o dom mais espetacular. Pessoas se orgulhando de sua capacidade de falar em línguas estranhas, de profetizar ou de possuir um conhecimento teológico profundo. Para essa igreja orgulhosa e fragmentada, Paulo escreve: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Falar as línguas dos homens e dos anjos representa o ápice da comunicação espiritual. Mas Paulo diz que sem amor, essa capacidade, essa oratória extraordinária é reduzida a um barulho incômodo. Na antiguidade, o bronze que soa e o símbolo que retine eram instrumentos de metal que faziam um barulho alto, estridente e sem melodia, muito comuns nos rituais barulhentos das religiões pagãs daquela região. Era um som vazio, sem vida, que apenas chamava a atenção para si mesmo, mas não comunicava nada de valor, não edificava ninguém. Paulo está dizendo aos coríntios:
Vocês acham que falar em línguas é o sinal máximo de espiritualidade? Se vocês não amam as pessoas ao seu redor, as suas línguas são apenas barulho de ritual pagão, uma poluição sonora espiritual. Mas o apóstolo não para por aí. Ele avança para outros dons grandiosos. Ainda que eu tenha o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Veja bem o peso dessas palavras. Profecia, conhecimento de mistérios ocultos, ciência teológica profunda e uma fé milagrosa que move montanhas. Quem de nós não consideraria uma pessoa com essas características como um gigante da fé, um supercristão? No entanto, na matemática divina, grandes dons espirituais, mais conhecimento profundo, mais fé milagrosa, tudo isso sem amor é igual a zero. Paulo diz literalmente, nada serei. Ele não diz que o seu ministério será menos eficaz. Ele diz que a pessoa em si, sem amor, não tem valor espiritual algum diante de Deus. O conhecimento sem amor apenas infla o ego, nos torna arrogantes e frios. A fé sem amor pode realizar milagres exteriores, mas deixa o coração interior completamente vazio. E para levar esse argumento ao extremo absoluto, Paulo entra no campo das ações práticas e do sacrifício pessoal. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Aqui o apóstolo toca naquilo que a sociedade considera como o topo da bondade humana, a filantropia radical e o martírio. Imagine alguém que abre mão de tudo o que tem para alimentar os necessitados. E mais do que isso, imagine alguém disposto a morrer de forma dolorosa, entregando o corpo às chamas em nome de sua fé ou de uma causa. Paulo nos dá um choque de realidade. Se essas ações, por mais espetaculares que pareçam, não forem motivadas por um amor genuíno e altruísta pelas pessoas, elas têm valor zero para a nossa eternidade. Elas podem ser apenas uma forma disfarçada de orgulho espiritual, uma busca egoísta por aplausos, reconhecimento ou autojustificação. A escritora cristã Ellen G. White, em seus profundos comentários sobre esse texto, no artigo The Need of Love, publicado em 1888, reforça esse ponto com muita clareza. Ela escreve que não importa o que professemos, aquele cujo coração não está cheio de amor a Deus e aos seus semelhantes, não é um verdadeiro discípulo de Cristo. Ela ressalta que, embora possamos ter uma grande fé e o poder de realizar milagres, sem amor, a nossa fé não terá nenhum valor real. Podemos ostentar uma imensa generosidade, mas se o motivo motivador não for o amor puro e desinteressado, mesmo que entreguemos tudo o que temos aos pobres, esse ato não será recomendado ao favor de Deus. No fim das contas, agir sem amor é agir como um entusiasta iludido ou um hipócrita ambicioso. Isso nos leva a uma reflexão muito séria para a nossa própria vida hoje. Como estão as nossas motivações? Na nossa caminhada cristã, na nossa igreja, por que fazemos o que fazemos? Muitas vezes, nós nos preocupamos muito com o fazer. Queremos cantar, pregar, liderar ou participar de projetos sociais. Tudo isso é excelente, mas a pergunta que o Espírito Santo nos faz hoje é: qual é o motor por trás de tudo isso? É o amor pelas pessoas ou é a busca silenciosa por aprovação? Se tirarmos o amor da nossa atividade religiosa, tudo o que sobra é cinza e barulho. O amor é o oxigênio que dá vida às nossas práticas espirituais. Sem ele, a religião sufoca e morre. Depois de estabelecer a supremacia absoluta do amor sobre todas as coisas, Paulo muda o seu foco.
e passa a descrever o que o amor realmente faz. O centro de 1 Coríntios 13 está nos versos 4 a 7. Neles, o apóstolo personifica o amor, escrevendo como se o amor fosse uma pessoa viva caminhando no meio de nós. E um detalhe que merece destaque é que, no original grego, Paulo não usa adjetivos para descrever o amor. Ele não diz que o amor é doce ou sentimental. Em vez disso, ele usa verbos. Ao todo, são 16 verbos que mostram o amor em movimento. 7 desses verbos descrevem atitudes positivas, ou seja, o que o amor ativamente faz. E 9 descrevem atitudes negativas, o que o amor se recusa a fazer. Vamos então, primeiro, nessas 7 características positivas do amor, que são verdadeiros pilares para as nossas relações. Olhar para os termos originais nos ajuda a compreender a riqueza de cada uma dessas atitudes. A primeira característica que Paulo destaca é: o amor é paciente. No grego, a palavra usada é macrotimeu, composta por macros, longo, e timos, temperamento, ira ou paixão. Ter macrotimeu é ter um pavio longo, é a capacidade de perseverar pacientemente em meio a circunstâncias extremamente difíceis, sem explodir e sem desistir das pessoas. Ter paciência, no sentido bíblico, é ter a resiliência de suportar as falhas, a lentidão e as fraquezas dos outros ao longo do tempo. É o que o apóstolo Paulo nos convida a viver em Efésios 4:2, quando nos exorta a sermos tolerantes uns com os outros em amor. O amor macrotimeu diz: eu vou esticar o meu pavio, não vou explodir, vou dar tempo para que o outro cresça, assim como Deus tem sido paciente comigo. A segunda característica é: o amor é bondoso. A palavra em grego é kristeuomai. Esse verbo só aparece uma única vez em todo o Novo Testamento, exatamente aqui. Mas a palavra da qual ele deriva é muito comum no Antigo Testamento grego, a Septuaginta, para descrever a misericórdia e a compaixão ativa de Deus para conosco, como no Salmo 145, verso 9, que diz que o Senhor é bom para com todos. Amar com bondade significa ser prestativo, útil, agir de forma a aliviar a carga do outro. Enquanto a paciência suporta o sofrimento que os outros causam, a bondade age para fazer o bem a eles, imitando a compaixão prática de Cristo. A terceira atitude positiva descrita por Paulo é que o amor alegra-se com a verdade. No grego, temos synkairo. Esse termo expressa a capacidade de experimentar alegria juntamente com outras pessoas quando a verdade, a justiça e o bem prevalecem. Nós vemos essa mesma palavra sendo usada em contextos de celebração na Bíblia, como em Lucas, capítulo 1, verso 58, no nascimento de João Batista, ou em Lucas 15, nas parábolas da ovelha e da dracma perdidas, onde todos se alegram juntos pelo que foi recuperado. Alegrar-se com a verdade é o oposto da inveja. É quando você vê o seu irmão crescendo espiritualmente ou sendo abençoado e o seu coração se enche de uma alegria sincera por ele. É celebrar a vitória do outro como se fosse a sua própria. As 4 características finais do verso 7 formam um crescendo poético que mostra a resiliência indestrutível do amor. Paulo diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O que significa tudo sofre? No grego, o verbo é stego. A raiz da palavra evoca a ideia de um telhado que protege uma casa das intempéries da chuva e do vento. Portanto, tudo sofre no contexto do amor significa cobrir as falhas dos outros com um manto de proteção e discrição. O amor não expõe os erros do próximo para humilhá-lo. Ele mantém em segredo as confidências que lhe foram feitas, protege a dignidade do outro. Significa também ter a resiliência de absorver as pressões e as feridas, sem espalhar o veneno da fofoca.
É o que Paulo exemplifica em 1 Coríntios 9:12, quando diz que prefere sofrer tudo a criar qualquer obstáculo ao Evangelho. Em seguida, o amor tudo crê. A palavra é pisteu, que vem da mesma raiz de fé ou confiança. No contexto de um relacionamento, tudo crê não significa ser ingênuo ou aceitar qualquer mentira sem discernimento. Significa, sim, conceder ao outro o benefício da dúvida. Significa recusar-se a viver com um olhar desconfiado, sempre suspeitando das intenções alheias. O amor prefere acreditar no melhor das pessoas. Ele olha para o cônjuge, para o filho, para o irmão de igreja e confia no que Deus pode fazer na vida deles. Depois, o amor tudo o espera. No grego, eupizo. O amor nunca perde a esperança. Mesmo quando uma pessoa parece endurecida pelo pecado, o amor recusa-se a desistir daquela vida. Ele espera que Deus faça o milagre da restauração, agindo com a certeza pautada nas promessas eternas. Finalmente, o amor tudo suporta. A palavra grega é hipomeno. Esse verbo traz a ideia de perseverar com firmeza debaixo de uma carga pesada, mantendo-se firme no meio das provações e perseguições mais severas, sem recuar. Os estudiosos apontam que no fim do verso 7, Paulo emprega hipomeno de forma estratégica para evitar a repetição de estego. Ao repetir o conceito de suportar com uma palavra diferente, ele direciona a nossa atenção para a fé e para a esperança ativa. O amor suporta as provações porque crê e porque espera. Se você comparar essas 7 características com o texto de Gálatas 5, 22 e 23, perceberá que elas descrevem o próprio fruto do Espírito: paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, nascendo do amor. Como nós precisamos desse fruto no ambiente familiar, no trabalho e na igreja, não é mesmo? Mas o retrato que Paulo pinta do amor também precisa nos mostrar o que o amor se recusa a fazer. E é aqui que o texto se torna ainda mais confrontador. Nos versos 4 a 6, o apóstolo apresenta 8 atitudes negativas, 8 coisas que o amor não faz de maneira nenhuma. A primeira delas é: o amor não arde em ciúmes, ou não inveja. No original, a palavra usada é zelo. O termo zelo pode ter um significado positivo na Bíblia, como em 1 Coríntios 12, 31 e 14, verso 1, onde Paulo nos incentiva a desejar os melhores dons, e em 1 Coríntios 14, 39, quando diz para ansiarmos profetizar. Mas aqui, o sentido é claramente negativo. Descrever a inveja como algo que o amor não faz significa que ele não tolera o sucesso do outro com ressentimento. A inveja é aquela dor amarga que sentimos quando vemos alguém prosperar. Paulo nos lembra de passagens tristes, como em Atos 7, verso 9, onde os patriarcas, movidos por inveja, venderam José para o Egito, ou em 1 Coríntios 3, verso 3, onde o ciúme era sinal de carnalidade entre os coríntios. O amor não compete, ele se alegra com o crescimento do outro. A segunda negação é: não se envaidece. No grego, perpereumai, que transmite a ideia de arrogância, de ostentação, de ficar se gabando das próprias realizações para receber o aplauso dos homens. O amor não precisa de holofotes, ele serve no silêncio e na discrição. A terceira negação diz que o amor não é orgulhoso. No grego, psio, que significa literalmente inflar, encher de vento como um balão. Em 1 Coríntios 8, verso 1, Paulo contrasta: o conhecimento infla, psio, mas o amor edifica. O orgulho é como um balão cheio de ar. Parece grande, mas está vazio. O amor esvazia o ego para servir ao próximo com mansidão.
A quarta negação diz que o amor não se conduz de forma inconveniente. No grego, askemeo, que descreve o comportamento rude, grosseiro ou desrespeitoso. Na igreja de Corinto, os crentes fortes agiam de forma desrespeitosa com os fracos, como vemos em 1 Coríntios 4, verso 10 e nos capítulos 8 a 10. Mas o amor é educado. Ele respeita os limites do outro, tem consideração pelos sentimentos alheios e evita palavras vulgares ou agressivas. Tratar as pessoas com a delicadeza que merecem é uma expressão prática do amor ágape. A quinta negação é que o amor não busca os seus próprios interesses, do grego zeteu. Em 1 Coríntios 10, 24, Paulo resume: ninguém busque o seu próprio interesse, mas sim o do outro. O amor, ele abre mão de seus direitos legítimos em favor do próximo. A sexta negação afirma que o amor não se irrita facilmente, no grego paroxino, que sugere um estado de agitação interior onde a pessoa é facilmente provocada, ficando à beira de uma explosão. O amor não é explosivo nem melindroso. Ele tem estabilidade emocional, porque está ancorado na paz de Cristo, permitindo que as ofensas passem sem acender a ira destrutiva. A sétima negação diz que o amor não se ressente do mal, do grego logizomai, que significa lançar na conta, registrar contabilisticamente. Significa que o amor não mantém um caderno mental de contabilidade onde anota cada ofensa ou palavra dura para usar em uma discussão futura. O amor não registra ofensas. Ele perdoa e limpa a lousa, assim como Cristo cancelou a nossa dívida na cruz. A oitava negação diz que o amor não se alegra com a injustiça. A palavra grega é kairo. O amor não sente prazer no erro alheio. Quando alguém cai, o amor chora com a injustiça, entristece-se com o pecado do irmão e busca a restauração com mansidão. O erudito bíblico Verlin de Verbrugge, em seu excelente comentário sobre a Carta aos Coríntios, nos propõe um exercício mental muito poderoso. Ele sugere que, se retirarmos a palavra não de cada uma dessas características negativas, teremos uma descrição exata de como era o comportamento dos crentes na igreja de Corinto. Sem o não, o retrato que sobra é este: invejosos, vangloriosos, orgulhosos, grosseiros, egoístas, irritadiços e atentos aos erros alheios. Que diagnóstico profundo, não é mesmo? Esse contraste nos mostra como a falta de amor deforma o caráter cristão e destrói a comunidade. Quando permitimos que o amor esfrie em nossos lares ou igrejas, nós nos tornamos exatamente esse espelho distorcido que afasta as pessoas de Deus. Diante de um padrão tão elevado e exigente como o que Paulo descreve, é muito natural que a gente sinta uma certa frustração. A verdade é que nenhum ser humano, por suas próprias forças, consegue viver o amor de forma impecável. Mas há uma chave maravilhosa que transforma a nossa leitura deste capítulo. É muito provável que o apóstolo Paulo, ao descrever cada um desses 16 verbos, estivesse com a pessoa de Jesus Cristo em mente. Jesus é a encarnação perfeita de 1 Coríntios 13. Se você fizer o exercício de substituir a palavra amor pelo nome de Jesus em cada verso, você verá que o texto se torna uma biografia fiel do nosso Salvador. Vamos fazer esse teste juntos com base nas Escrituras? Então vamos lá. Jesus é paciente. Nós lemos em 1 Timóteo 1,16 o testemunho de Paulo. Cristo Jesus demonstrou toda a sua paciência, macrotimeu. Pensem como Jesus foi paciente com seus discípulos, que eram lentos para compreender e que disputavam entre si quem era o maior. Ele continua sendo paciente conosco hoje. Jesus é bondoso. A Bíblia declara em 1 Pedro 2, verso 3, se é que já provaste que
que o Senhor é bondoso, usando o termo grego krestos, que vem da mesma raiz de kresteomai, o verbo que Paulo usa para a bondade do amor. Jesus andou por toda parte fazendo o bem e mostrando a bondade prática de Deus a todos. Jesus se alegra com a verdade. Ele experimentou e ensinou a plenitude da alegria que vem de fazer a vontade do Pai, como vemos em João 15, verso 9 a 11. Jesus tudo sofre, tudo suporta. Hebreus 12, verso 2, nos lembra de olhar para Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha. Ninguém suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo quanto ele. Como lemos em Hebreus 12, verso 3. Ele se esvaziou, sendo obediente até a morte de cruz, como descreve Filipenses 2, verso 8. Jesus tudo crê. Quando o perseguidor Saulo de Tarso se converteu e Ananias hesitou em encontrá-lo, em Atos 9, verso 13 e 14, Jesus respondeu no verso 15: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. Ele creu no potencial daquele homem, enxergando em Saulo o grande apóstolo que ele viria a ser. Jesus ele vê as pessoas não apenas como são no presente, mas como podem se tornar quando transformadas pelo seu poder. E como estão repletos de amor os outros textos do Novo Testamento. Pense em passagens como João 13:1, que diz que Jesus, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Ou em João 13:34, onde nos dá o mandamento de nos amarmos uns aos outros como ele nos amou. Pense em João 15, verso 9 e 12, em 1 Timóteo 1:14, em 2 Timóteo 1, versos 7 e 13, e claro, nós temos as declarações de 1 João 4, versos 7 a 12 e 19 a 21, culminando na definição de que Deus é amor, 1 João 4, verso 8. Esse amor foi demonstrado na cruz do Calvário, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Se quisermos saber o que é o amor verdadeiro, precisamos olhar fixamente para a cruz. Precisamos contemplar Jesus Cristo. O amor de que Paulo fala em 1 Coríntios 13 não é um ideal inalcançável que temos que produzir por nossos próprios esforços. Esse amor é uma pessoa. Ele habita em nós através do Espírito Santo. Nós jamais viveremos o amor de forma perfeita nesta vida terrena, pois ainda somos limitados. Mas pela graça de Deus, pelo poder do Espírito que habita em nós e pelo esforço diário de nos submetermos à sua vontade, nós devemos nos esforçar para manifestar esse amor em nossa vida, sendo canais de Cristo para as pessoas ao nosso redor. Essa reflexão nos conduz à última seção de 1 Coríntios 13, que se estende dos versos 8 a 13. Depois de nos mostrar o que o amor é, faz e não faz, Paulo conclui o capítulo destacando o caráter permanente e indestrutível do amor, em contraste com a natureza temporária dos dons espirituais. O apóstolo começa o verso 8 com uma afirmação triunfante: o amor jamais acaba, ou o amor nunca falha. Enquanto tudo neste mundo tem prazo de validade, o amor permanece para sempre. Para ilustrar essa verdade, Paulo menciona os dons que os coríntios tanto valorizavam. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Por que esses dons vão deixar de existir? Paulo ele explica nos versos 9 e 10. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Os dons espirituais são ferramentas temporárias dadas por Deus para nos ajudar a navegar em um mundo sob o efeito do pecado. A profecia, as línguas e o conhecimento teológico são como andaimes em uma obra de construção. O andaime é extremamente útil enquanto o edifício está sendo construído. Mas, quando o prédio fica pronto,
o andaime é desmontado e retirado, pois a estrutura principal está concluída. Da mesma forma, quando Cristo voltar e estabelecer o seu reino eterno, que é o perfeito, os dons espirituais deixarão de ter utilidade. Não precisaremos de profecias, porque estaremos na presença do Autor da verdade. Não precisaremos de línguas, porque haverá comunhão perfeita entre Deus e a humanidade resgatada. Não precisaremos de conhecimento parcial, porque conheceremos plenamente. Para nos ajudar a visualizar essa transição, Paulo usa duas ilustrações. A primeira está no verso 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Essa metáfora mostra que a nossa compreensão espiritual no presente é infantil, se comparada à eternidade. Apegar-se de forma orgulhosa aos dons temporários é uma atitude infantil. A verdadeira maturidade espiritual está em crescer no amor ágape, que é a essência de Deus. A segunda ilustração, no verso 12, carrega um significado cultural rico, porque agora vemos como num espelho, de forma obscura, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. No primeiro século, Corinto era famosa pela fabricação de espelhos de bronze polido. No entanto, esses espelhos estavam longe de oferecer o reflexo nítido dos espelhos modernos. A imagem refletida era sempre embaçada, escura e um tanto distorcida. Paulo usa essa imagem para dizer: a nossa compreensão atual da realidade espiritual é como o reflexo embaçado de um espelho de bronze. Nós enxergamos de forma obscura, cheia de enigmas, mas, quando o perfeito vier, nós veremos face a face. Ver face a face significa ter uma comunhão direta, íntima, sem véus e sem distorções com o nosso Salvador. Conheceremos a Deus de forma plena, da mesma maneira que Ele, em sua infinita graça, já nos conhece hoje. E assim, o apóstolo conclui o capítulo com o verso 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Durante a nossa jornada terrestre, a fé, a esperança e o amor são as três grandes forças que definem a vida cristã no poder do Espírito Santo, como nós vemos em Romanos 5, verso 1 a 5, Gálatas 5, versos 5 e 6, e Efésios, capítulo 1, verso 15 e 18, e também em Colossenses, capítulo 1, verso 4 e 5. A fé, ela nos conecta a Deus, a esperança nos mantém firmes, olhando para o futuro com a expectativa confiante das suas promessas. O amor nos une a Deus e ao próximo em serviço e compaixão. No entanto, na eternidade, uma transformação maravilhosa acontecerá. Como nós lemos em 2 Coríntios versos 5 a 7, nós andamos por fé e não pelo que vemos. Na eternidade, a fé dará lugar à vista, pois estaremos vendo o nosso Salvador face a face. E como Paulo ensina em Romanos 8, verso 24, a esperança que se vê não é esperança. Na eternidade, aquilo que esperamos se tornará realidade concreta. Mas o amor não passará. Ele continuará crescendo e se aprofundando por toda a eternidade. O amor é maior, porque ele é a própria essência do caráter de Deus, pois Deus é amor. Portanto, ao praticarmos o amor ágape hoje, já estamos vivendo aqui e agora um pedacinho do céu. Caminhando para o encerramento do nosso episódio, eu quero convidar você a fazer uma pausa reflexiva e deixar que essas verdades penetrem bem fundo no seu coração. Nós estudamos a supremacia do amor, as suas características práticas na vida diária, a sua manifestação perfeita em Jesus e a sua permanência eterna. Mas tudo isso vira teoria se não fizermos a transição para a aplicação prática na nossa própria vida.
Como podemos viver esse amor genuíno nas situações reais do cotidiano? Como podemos praticar o amor ágape naquelas situações em que, humanamente falando, nós não sentimos a menor vontade de amar? Pense naquele relacionamento familiar desgastado, onde as mágoas do passado parecem falar mais alto do que qualquer afeto. Pense naquele ambiente de trabalho altamente competitivo, onde você se sente tentado a expor os erros dos outros para se destacar. Pense nas frustrações comuns do dia a dia no trânsito, nas discussões insignificantes que roubam a nossa paz ou nas divergências de opinião na igreja local que criam barreiras invisíveis entre os irmãos. É nessas horas que o convite de 1 Coríntios 13 se torna um chamado radical à ação. O amor verdadeiro é um princípio de entrega total, de abnegação e de transformação. E para vivermos esse tipo de amor, nós precisamos de uma fonte superior. Nós não conseguimos amar assim por nós mesmos. A escritora Ellen G. White, em sua belíssima obra Educação, na página 79, traz uma declaração que resume essa necessidade. Abre aspas. Somente o amor que se origina no coração de Cristo pode curar. Unicamente aquele em quem esse amor flui, assim como a seiva na árvore e o sangue no corpo, poderá restaurar o coração ferido. Fecha aspas. E em outro texto profundo, ela afirma que, abre aspas, o verdadeiro cristianismo difunde o amor por todo o ser. Ele atinge todas as partes vitais, o cérebro, o coração, as mãos auxiliadoras, os pés, habilitando as pessoas a permanecer firmes, onde Deus requer que permaneçam, para que não façam caminhos tortuosos para os pés. O ardente e consumidor amor de Cristo pelas pessoas que perecem é a vida de todo o sistema do cristianismo. Fecha aspas. O que essas palavras nos ensinam é que o amor cristão não é um esforço moralista de autoaperfeiçoamento. É o resultado de estarmos conectados à videira verdadeira que é Jesus. Quando permitimos que o seu amor flua em nós, assim como a seiva flui pelos galhos, as nossas atitudes começam a mudar de forma natural. O nosso cérebro passa a pensar de forma pura e respeitosa. O nosso coração se enche de compaixão. As nossas mãos se abrem para ajudar de forma prática. E os nossos pés caminham em caminhos retos de serviço e fidelidade, em vez de se desviarem por trilhas tortuosas de discórdia. Por isso, o meu desafio prático para você é escolher uma única característica do amor descrita em 1 Coríntios 13. Aquela que você sente que é a mais difícil de praticar no seu lar, no seu trabalho ou na sua igreja. Talvez seja praticar o macrotimeu, a paciência de pavio longo com seus filhos ou cônjuge, recusando-se a explodir diante das pequenas irritações. Talvez seja praticar a bondade ativa, realizando um gesto de serviço por quem não pode lhe dar nada em troca. Talvez seja fechar o caderno de contabilidade mental de ressentimentos, escolhendo liberar o perdão. Ou quem sabe, seja tudo sofrer e tudo crer, guardando confidências em vez de fofocar e concedendo ao seu irmão o benefício da dúvida. Escolha uma característica. Ore por ela todas as manhãs. Peça ao Espírito Santo que encha o seu coração com o amor de Cristo, para que essa virtude específica se manifeste nas suas conversas, decisões e reações. Lembre-se de que o atributo que o nosso Salvador mais aprecia em nós é a caridade. Esse amor que provém de um coração puro, que é o verdadeiro fruto produzido na árvore cristã. Que possamos dar passos sinceros de obediência e refletir de forma mais clara o retrato do amor de Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida, a sua família e os seus relacionamentos. Que o amor de Deus guarde o seu coração hoje e sempre. Muito obrigado a você, ouvinte, por nos acompanhar toda semana.
e pela sua companhia também no episódio de hoje do podcast Porta Estreita. Se você quiser me encontrar, procure no Instagram por @albejunior. Nos vemos no próximo programa. Até lá, que a fé, a esperança e, acima de tudo, o amor guiem cada um dos seus passos. Fique com Deus e um grande abraço.